Pedro, conservadorismo e liberalismo se apoiam em premissas teológicas em sua filosofia? Tem duas afirmações aqui que são possíveis fazer sobre isso. Se há uma dependência necessária do ponto de vista argumentativo, e a outra questão que se coloca é se historicamente foi assim, que são afirmações diferentes, né? Historicamente foi assim e tem sido assim e etc e tal? Não. Então já mata primeiro. É óbvio que pode ser assim, certo? Mas um exemplo é o John Stuart Mill. Ele cria de propósito uma ética liberal chamada... Quer dizer, ele cria porra nenhuma, né? Porque, na verdade, ele pega isso do Jeremy Bentham, que foi uma espécie de tutor dele quando ele era criança. John Stuart Mill é um grande homem, um homem importantíssimo para a história do pensamento humano, era um liberal, era britânico e defendia o colonialismo. Para defender o liberalismo de uma maneira racional, ele advoga a existência de uma ética sem Deus. E ele recorre a Epicuro para fazer isso. Então ele diz, no fundo, se você levar a sério mesmo, racionalmente, todas as éticas possíveis do cristianismo, qualquer uma delas, você vai conseguir perceber que todas elas se baseiam, como já tinha dito Epicuro, no princípio do prazer, no sentido do bem-estar. Se você olhar direitinho, quando o cara fala assim, ó, se você fizer merda, você vai pro inferno, o que está acontecendo aqui? Utilitarismo. Então você está pressupondo um sofrimento. Se você for um cara legal, for gente boa, etc e tal, você vai pro céu, utilitarismo. Seja lá o que esse céu signifique, é um lugar de bem-estar, etc e tal. Todo mundo, na verdade, mente que só a porra quando fala de ética, mas no fundo, até no sistema deontológico kantiano, que é dizer assim, ó, a gente tem que fazer o certo pelo certo. É porque, no fundo, Kant, se você for pensar direitinho, ele está querendo apregoar o seguinte, olha, se todo mundo fizesse o certo pelo certo, estaríamos vivendo num mundo melhor. Portanto, você está pensando em bem-estar. Todo mundo dá muitos mortais para frente e mortais para trás para justificar suas éticas. Mas, no fundo, todas elas sinalizam para produção de bem-estar. E aí, ele, adotando os preceitos de Jeremy Bentham, que é um liberal também, sobre o utilitarismo, cria uma base de sistema utilitarismo para justificar ações de Estado sem precisar de Deus. Certo? E John Stuart Mill é um positivista, aliás, que vira socialista no final de sua vida, vira socialista fabiano, né? Mas ainda assim vira socialista. É uma forma muito específica, muito peculiar de socialismo. Ele virou socialista no final de sua vida e a base do pensamento dele, do ponto de vista ético, era absolutamente desdeusado. Né? Então, a defesa dele do seu liberalismo era uma defesa de que, de fato, ele desenvolvia o bem-estar social. Se você olhasse para a Inglaterra e olhasse para um local lá no fundo da África das pessoas sem acesso a consumo, ele falava, olha, um lugar é claramente melhor do que o outro. O que o John Stuart Mill talvez estivesse muito distante para ver no início de sua posição, de que o liberalismo produziria esse bem-estar, é que o processo de colonização é muito violento. De neocolonialismo, desenvolvido no século XIX, é muito violento. Então, talvez ele fosse otimista demais em relação ao processo de desenvolvimento do capital. Estou dando esse exemplo para dizer para você que sim, existem liberalismos, obviamente, não teológicos, né, que tentam, eles se esforçam objetivamente para eliminar a teologia do seu próprio discurso.